Sentimos a influência de quem está à nossa volta. Há pessoas com as quais nós gostamos, mas não podemos abrir o coração, não somos capazes de o fazer. Pelo contrário, outras vezes são as pessoas com quem contactamos que não são capazes de se abrir, de se entregar, de se dar. E nós temos que conviver com isso. E estar sempre atentos e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, revelação, discernimento em todos os momentos e em todo o lugar em que nós estamos. Nós vamos já continuar a falar sobre isso, mas antes de abrir as Escrituras, como o profeta tanto gostava de fazer, falar um pouco com o autor. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, nós queremos, Senhor, antes de mais nada, declarar, Senhor, que a nossa presença aqui só tem um motivo: é honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, esse é o que move a cada um de nós, eu creio, e o meu coração particularmente nesta tarde. Porque Tu disseste que, Senhor, este serviço seria diferente dos outros, porque seria uma recordação, um memorial de tudo o que Tu fizeste por nós. E, Senhor, seríamos os mais insensatos, possuidores do coração mais cruel, os mais indignos, Senhor, de estar aqui, se ainda não tivéssemos sido capazes de reconhecer o Teu ato de amor, a Tua dádiva, a Tua entrega, a forma como Tu foste capaz de perdoar até aqueles que Te estavam a enfiar lanças, a escarnecer, a rasgar as Tuas vestes, tirando sortes, sendo escarnecido na própria cruz por um outro crucificado. E Tu foste capaz de dizer: Pai, está tudo consumado, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, não houve nenhuma doença, nenhum escárnio, nenhuma lança, nenhuma coroa de espinhos, nenhum incrédulo, nenhum demónio, nem o próprio Satanás foi capaz de te desviar 1 milímetro, ou a porção de medida mais pequena que se puder imaginar, um átomo do caminho que Tu tinhas trilhado, percorrer, por amor a cada um de nós. Se não formos capazes de reconhecer isso e agradecer por isso, estar gratos por isso, então, Senhor, não há dignidade em nós, não há reconhecimento, não há amor, não somos nada. Mas, Senhor, Tu sabes que não é esse o caso aqui. Estamos aqui, Senhor, cumprimos este memorial exatamente por isso, para Te dizer, Senhor, nós já recebemos essa revelação. Nós já temos essa revelação, nós já sabemos, Senhor, o que Tu fizeste, e nós estamos gratos por isso, e nós estamos firmados nisso, e tudo o que fazemos agora, Senhor, por palavras, por atos, por pensamentos, é nessa base, na base do sacrifício da cruz. O profeta dizia: nos momentos mais difíceis eu olho a cruz, eu olho o Calvário. Porque lá, Pai, foi onde tudo aconteceu. Obrigado, Senhor, por mais uma ceia este ano. E, Senhor, um novo ano virá e nós queremos entregar-nos em Tuas mãos. Não sabemos o que esse ano trará, não sabemos o que o dia de amanhã trará, não sabemos o que o resto deste dia nos tem reservado. Mas, Senhor, temos-Te no coração, temos em nós o Teu Espírito, Senhor, e sabemos, Pai, que Tu estás em todo total controle. Porquê? Porque Tu disseste
daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Senhor, obrigado. Abençoa-nos nesta tarde, abençoa a Tua palavra e transporta-a, Senhor, para os nossos corações, e que ela seja o alimento poderoso que estamos necessitados para nos capacitar para continuar na jornada, crendo em Ti, poderoso Salvador e Libertador, o dador de toda a boa dádiva. Louvamos o Teu nome, por tudo damos graças, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Vamos tomar a Escritura, então vamos abrir primeiro, eu hoje queria ler em 2 sítios. Nós vamos ler primeiro em Atos capítulo 1, versículo 1. Até ao 9, em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, do 1 ao 8, ou ao 9, perdão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Há uma promessa que foi ouvida dele. Certo? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós estamos reunidos, porquê? Porque há essa promessa. Também hoje, nos nossos corações. Ela é o quê? O arrebatamento dos santos. Amém? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós, repare bem a ênfase no livro de Atos, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Alô? Deixem as eleições na América, ou na China, ou na Rússia, deixem o Putin, deixem o que quer que seja. Não vos prendais a um jugo desigual. Alô, igreja? Mas recebereis o poder, eu vou ler alterado, porque o profeta alterou. Certo? Ele disse, aí onde está a virtude, virtude é poder. Jesus enfraqueceu, não é? Quando aquela mulher tocou na orla do vestido, e ele disse, de mim saiu virtude. E ele perdeu poder, enfraqueceu, certo? Portanto, mas aqui a Bíblia então agora está a dizer, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, como em Portugal, como no Porto, como no Algarve, até aos confins, Luanda, até aos confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém? Agora podem sentar, nós vamos ler em Romanos, mas vamos ler sentados já, para não estar, já estamos há muito tempo de pé. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 5. Desculpem.
Já encontraram? Vamos ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, Senhor Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça. Não há outro caminho. Na qual graça, não é? Não obras, não é? Mas graça, na qual graça estamos firmes. Somos salvos pela graça. Portanto, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor requer de mim. Recebereis poder do Espírito Santo e conhecereis aquilo que Deus quer de vós. Certo? Independentemente de tudo o resto, há uma jornada. A Bíblia diz que somos peregrinos em terra estranha. E caminhamos para o local de embarque, chamemos-lhe assim, onde todos juntos iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Podem dizer graças a Deus. Estamos firmes nessa graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Não nos gloriamos apenas na glória de Deus, mas nos gloriamos também nas tribulações. Alô? Amém? Ok, irmão. Glória a Deus. Gloriamo-nos nas tribulações. Como é possível? Não é humano isso. Tem que ter o poder do Espírito Santo. Ou então vai ficar pelo caminho. Não tenha dúvidas. Porque não é carne nem sangue. Se for carne nem sangue, se for carne e sangue, é só afiar a faca. É uma maravilha, num instantinho. Satanás faz a vida de cada um num 8, como nós costumamos dizer. Se for carne e sangue, vai ser muito fácil. Certo? Portanto, temos que estar firmes na graça, portanto, em algo mais do que isso. E só assim nos poderemos gloriar nas tribulações. Porque a Bíblia explica o que são tribulações. A Bíblia explica porque é que elas vêm. A Bíblia explica qual é o motivo. A Bíblia explica. Eu já falei aqui num vídeo que a minha filha me mandou acerca de como o ourives purifica o ouro. Certo? E a Bíblia fala isso lá em Malaquias 3, salvo erro. 2 ou 3. Quanto mais, quanto mais o ouro é batido, a cada pancada há escória, impureza que sai fora, que salta. Está a ver? Portanto, quanto mais ele é batido, mais ele está num estado de puro. Agora, ele deixa de ser ouro porque ele é batido? Não. Ele perde valor porque ele é batido? Não, pelo contrário, ele ganha mais valor ainda. Até ao ponto em que ele fica puro de uma tal maneira que ele reflete aquele que lhe está a bater. Ele reflete o ourives. A cara dele, o rosto dele. Então Deus diz, eu sou o ourives e vós sois o ouro. Certo? O ouro, que é purificado, por isso veio à terra, para ser purificado até refletir Cristo. Não quer dizer que vamos ser crucificados. Houveram santos que foram crucificados no passado. Não é? Quando eles quiseram crucificar Pedro, ele disse, Deus me livre de ser crucificado conforme o meu Senhor. Eu não sou digno dessa honra. Crucifiquem-me, mas de cabeça para baixo, não de cabeça para cima. Não sou digno disso.
Mas não, a tática de Satanás mudou agora, não é? Somos atacados carne e sangue, sim, mas o objetivo é chegar à alma, não é? Porque ele viu que mandou-os para as arenas, foram mortos à espada, as grávidas foram desfilhadas, foram comidos pelos leões, não adiantou nada, continuou a haver cristãos. Ele disse alto, ele disse, há ali qualquer coisa, recebereis poder do Espírito Santo. Ele pensou, há ali qualquer coisa que não está bem, que os eleva para além da carne. Como é que é possível que os gladiadores estejam a correr, os leões estejam a correr e eles estejam a cantar? É loucura! É loucura para o mundo. As pedras voavam a alcançar Estevão. E Saulo estava a assistir. Este Saulo que se transformou em Paulo e que escreveu isto aos Romanos, me glorio nas tribulações. E ele estava a olhar ali e ele estava a pensar como é que é possível que um homem esteja a ser morto à pedrada e esteja de olhos abertos, levantando as mãos, glorificando a Deus e dizendo, mas eu vejo o céu aberto. É a virtude do Espírito Santo. É o poder. É a graça para além da carne e do sangue. Porque a carne e o sangue logo dormiu. Mas ele disse, não, ele está ali, ele é fiel. Ele está ali de mão estendida. Eu sei em quem estou firmado. Eu sei para onde eu vou. Então, está a ver, a tribulação conduzindo à glória. Um ato de purificação, de separação entre a alma e o corpo. Está a ver? Porque repare, Jesus nos concedeu que nós viéssemos à terra neste estado. Mas depois ele disse, a carne de nada aproveita. Então para que é que ele nos mandou em carne? Está a ver? Porque é que ele se fez carne. Portanto, há um propósito de Deus. Há um propósito. Nós vamos continuar a não entender esse propósito. Porque podíamos vir numa armadura de aço, podíamos vir em átomos, embora isto seja tudo átomos, eu não sei, eu não tenho ciência para explicar isso e posso às vezes estar a dizer alguma atrocidade, alguma coisa, mas o que eu quero explicar é o seguinte, nós podíamos ter vindo de outra maneira, nascido de outra maneira. Repare, nós podíamos ter nascido de um ovo. Porque a galinha nasce de um ovo e tem carne e sangue, tem ossos, tem tendões, tem músculos, tem isso tudo. Tem fígado, tem coração, tem olhos, tem boca. Nós podemos ter vindo por um ovo. Porque é que Deus nos fez assim? Porque é que Deus nos fez um animal superior, com alma? Porque é que Deus fez os macacos? E tem humanos muito parecidos com os macacos e macacos muito parecidos com os humanos. Porque é que Deus fez isso? Porque é que Deus, não é, os confundiu com a serpente na criação? Porque o que está em causa, e esse poderá ser o título da nossa presença aqui hoje, é a nossa condição, não é com Cristo, mas em Cristo. Porque a nossa condição com Cristo, sabe? Nós já lá voltamos. Vamos acabar de ler. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança,
e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Estas são as nossas leituras. Agora repare, em Atos Jesus disse: ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. Eu ainda estou um bocado em choque. Esta semana eu tive uma consulta no hospital e a especialidade é dor. Consulta da unidade da dor. O edifício onde é feita a consulta tem junto pessoas que estão a ser tratadas com quimioterapia, pessoas com muitos problemas, não é? E um médico que se especializa em tratar da dor é um médico que praticamente passa por todas as doenças, não é? Porque toda a gente tem dor. Toda a doença, todo o problema físico, carne, ossos, sangue, produz dor. Mais ou menos, de uma forma ou de outra, produz dor. E, portanto, a senhora que me atendeu teria entre 40 a 50 anos já. Portanto, não era uma iniciada naquilo. Não era uma principiante. Eu entrei com a minha esposa, sentámos, bom dia, doutora, então, Sr. Fernando, diga-me lá e tal. Olha, deixe-me dizer-lhe, quando eu li o seu processo, fiquei... Esquece-me o termo. Horrorizada. Aquilo foi como dar-me um soco na cabeça, assim. Mas o que é que o meu processo terá lá escrito? Que provoca uma reação daquelas numa médica. Eu pensei, mas ali ao lado estão a fazer tratamentos de quimioterapia, portanto, pessoas com cancro. Eu não acredito que ela diga isso a toda a gente, porque senão, então ela não faz outra coisa. A toda a gente ela está a dizer, então ela anda horrorizada pelos processos todos. Então, coitada da senhora. Ela está com dificuldade em exercer medicina. Portanto, ela não estava a brincar, nem ela estava a fazer o favor, nem ela estava a tentar ser diferente dos outros. E eu pensei para mim, mas em que é que eu sou diferente? Ela disse-me assim, olha, deixe-me dizer-lhe, você já, não sei quantas vidas você tem. Eu pensei, ora bem, se o gato tem 7, a minha esposa muitas vezes me disse que eu era um gato. Portanto, o irmão Tiago está-se a rir. O irmão, elas são assim, elas não poupam, irmão. E, portanto, pelo menos eu 7 devo ter, né? Mas, falando a sério, ela disse-me, porque ela estava a falar a sério. E não estava até assim como virada para mim, estava a olhar para o computador e a conversar connosco, né? A ver, continuava a ver lá aquilo que lá tinha escrito, a meu respeito e tal. Portanto, ela não estava a dar assim um grande... Olha, mas tome nota que eu estou-lhe a dizer, eu sou a sua doutora fulana de tal, e eu estou-lhe a dizer que o seu processo foi muito difícil, portanto, não se esqueça, olhe para mim, fui eu, não é? Porque ela perguntou-me, então como é que está? Eu disse ao doutor, olha, já deixei este medicamento, aquele e aquele, reduzi este. Diz ela, olha, parabéns. Parabéns por estar a conseguir isso. É assim, você deve ter uma estrelinha. A minha esposa está aí, testemunha. Você deve ter uma estrelinha, você tem alguém a cuidar de si. Eu disse ao doutor, olha, é Deus só pode ser Deus. Não, você tem alguém, porque assim, veja lá o que é que vai fazer a partir de agora, com essa nova vida que você tem. E agora o que é que eu hei de fazer com isto? O que é que eu vou fazer com isto agora? Porque, quer dizer, eu não posso brincar com isto. Eu não posso. Eu não posso brincar com isto. Eu não posso ficar, ora hoje é o tal domingo, vamos lá e tal.
Há aqui um Espírito Santo em causa. Ela disse, olha, isto não foi só complicado para si. Isto foi complicado para nós. Isto foi complicado para todos aqueles que estão à sua volta. Foi muito complicado. Eu não tenho como lhes agradecer, não sei como fazer isso. Sei que fazia o mesmo, não é? Pelo menos o mesmo, por cada um deles, se fosse ao contrário. Mas pronto, já é pai e tal, não é por isso, não é? Porque eu sou assim. Mas quer dizer, não foi uma consulta, parecia uma consulta fácil. Tinha deixado muitos medicamentos. Se eu fosse um insensível, um toro de madeira ou um pedaço de gesso, pronto, teria sido simples. Mas não está a ser simples para mim. Não está a ser simples. Porque realmente, no princípio deste ano, em janeiro, quando eu estive internado por causa do problema da pele, não é? No meu segundo internamento, foi o tal internamento em que eu ia. E depois, de repente, deixei de ir. E eu confesso que eu já pensei muitas vezes que, pronto e tal, houve um clamor e tal. Sim, houve um clamor, mas eu estou a cada dia mais convencido que estavam a tentar ceifar a minha vida. Havia ali uma luta. O corpo permaneceu ali, o corpo podia ser recuperado, como foi, graças a Deus. O corpo podia ser recuperado, o que estava em causa não era o corpo, era um espírito. E o clamor era, Senhor, é a voz da mensagem aqui. Essa é a luta, eu entendo, vou entendendo, vai se tornando claro a cada dia, não é? O que realmente estava ali em causa. Não era carne nem sangue. Só que há na alma uma promessa de Deus. Essa eu não descuro, prego-a desde o princípio. Deus disse a Abraão, todos os teus dias cumprirei. Portanto, Satanás não vai poder mexer, ele pode armar as armadilhas que ele quiser, mas não é a minha, é a si. Eu estou a falar para si, eu estou a falar para quem nos estiver a ouvir depois. A promessa é para Abraão e para a sua semente depois dele, para a sua posteridade. E Paulo diz, não as posteridades, mas a posteridade. Está a ver? Nós estávamos nos lombos de Abraão. Está a ver? A promessa foi feita a Abraão e à sua posteridade com ele. E Paulo diz, não são posteridades, não é só os que são da América, nem só os que são da China, nem só os que são do Japão, nem só os que são da Rússia. Não. É a posteridade, é a linha de sangue. Esses são os que recebem a virtude do Espírito Santo. Tudo bem, continua esse processo, vai em frente, está tudo bem. Olha, eu vou-lhe marcar consulta, sei lá, para daqui a meio ano ou assim, só para a gente se ver. Está tudo bem, mas veja bem, né? Veja bem. Você é preciso aqui, alguém precisa de si aqui. Porque senão, quer dizer, eu olho o seu processo, era guia de marcha. Era guia de marcha. Repare, é uma médica. Uma pessoa com experiência. Uma pessoa que se calhar já lhe passaram muitas mortes pela mão. Muitas doenças, muitas dores, e que me está a dizer uma coisa daquelas sem eu lhe perguntar nada. E me está a dizer, você perdeu uma vida, certo? Mas foi vivificado de novo.
E o que é que ela estava a dizer? Não só no Espírito. Porque o Espírito já tinha sido vivificado quando recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas Deus não abdicou deste templo também. Pense nisso. Pense nisso, irmão, irmã. Você é um templo do Espírito Santo. Você tem poder. Você tem há um propósito de Deus para si aqui. Nem que seja estar só aí sentado, ler a Escritura, cantar em conjunto, dizer amém, glória, aleluia. É para a glória de Deus. Creia nisso. É a nossa condição em Cristo. Repare, qual é a condição do coração no meu corpo? É bombear o sangue. Ele não tem que filtrar, ele não tem que oxigenar, ele não tem que fazer nada disso. Ele tem que ser coração, o sangue entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele tem que bombear porque é preciso fazer aquilo, não interessa porquê, nem por quanto, nem por que mais. Ele nasceu para fazer aquilo, ele tem o propósito de fazer aquilo, e quando ele deixar de o cumprir, alguma coisa está em falha. E o que é que a Bíblia diz a seu respeito? Vós sois o cheiro agradável em Cristo. Ou seja, o órgão vital do corpo de Cristo. Por isso ele disse, vinde, eu tomo esta ceia convosco, mas eles são também tão importantes para mim. Veja o que Cristo disse. Pense nisso. Jovens, não é? Que têm que lutar a cada dia, a cada momento, lá fora, contra o mundo, para não serem engolidos por ele. Pense nisso. Jesus amou-nos tanto que ele disse, agora eu vou tomar esta ceia convosco, mas é assim, não voltarei a beber do sumo da vida, a não ser lá em cima. Quem estará lá em cima? Só eles? Não, a noiva. O corpo glorificado de Cristo. Está a ver? Todos os da condição do corpo. É? Eu falei com a minha irmã ontem, ela, coitada, ligou-me a semana passada, olha, vê lá, quer dizer, há um mês que tu não dizias nada, quer dizer, e o teu silêncio me preocupa. Eu entendo, pronto, a mãe partiu, ela tem a casa dela, mas assim, quer dizer, de sangue, pronto, não tem mais ninguém, não é? E se de alguma coisa tem aproveitado, não é? Todos estes acontecimentos na nossa vida, inclusive a minha doença, foi essa aproximação. Ela disse, olha, da última vez, naquela semana em maio, que tu estiveste completamente inconsciente, eu estive lá. Eu disse, eu sei. A minha esposa disse-me, eu sei. Diz, ela, estive lá, tu olhaste para mim, tu reconheceste-me, mas logo, tu te passaste. Eu disse, não tem problema, eu sei que estiveste lá, estou grato por isso. Então, e a partir daí, quer dizer, porque no princípio ela falou todas aquelas coisas como ao costume, lá problemas lá na empresa onde ela trabalha, onde eu já trabalhei, com muitas pessoas que eu conheço e que me conhecem, e então ela aproveita para desabafar aquilo tudo, aqueles problemas todos que acontecem no dia a dia, em todos os trabalhos, em todas as empresas. Eu rio-me com ela, deixo-a falar. Chegou a uma altura e disse, olha, mas eu estou melhor, para ver se mudávamos de assunto, né? Aconteceu isto assim, a médica, e falei com ela o que estou a falar hoje convosco. E ela ficou, ouviu, pois, não, realmente foi, tá, não, podes crer, quer dizer, é uma vida nova, podes crer, mas agora repara, o que me custa muito, Deus sabe, é ver que as pessoas podiam viver bem melhor, verem os seus problemas resolvidos bem melhor, se elas fossem mais sujeitas
à vontade de Deus e se preocupassem em entender Deus, conhecer Deus. Porque repara, disse-lhe eu, a médica disse, olha, alguém está aqui a tomar... Eu disse, ó, doutora, só pode ser Deus. Porque, mana, quem mais poderia ser? E ela calada. Quem mais poderia ser? E eu vejo que as pessoas vivem uma vida como despreocupada. Não querem saber, não vejo ninguém preocupado com Deus. Não vejo ninguém preocupado com a salvação da alma. Não vejo ninguém preocupado com isso. É viver o dia a dia, é ganhar o mais possível para poder gastar e mais nada, mais nada. Tendo dinheiro no bolso, está tudo bem. Não tendo dinheiro no bolso, é uma choradeira, é um problema, está tudo mal. Não interessa. Deus é conforme a maré. Se a maré rema assim, glória a Deus. Agora, quando a maré vaza, já não é oceano. Deus não é assim. Resposta, como há de lá de fora, quando você fala com alguém a este respeito. Sim, mas todos nós, cada um tem a sua maneira, não é? De chegar a Deus. Sim, claro, cada um tem a sua maneira de chegar a Deus. Cada um tem a sua forma de fazer as coisas, cada um vai pelo seu caminho. Sim, pois isso é o que eu ouço e é isso que me preocupa. Porque não há, olha, há um ditado que diz que todos os caminhos vão dar, mas não é a Deus. Eu também não vou fazer propaganda ao pregão. Mas o mundo diz, todos os caminhos vão dar, mas não é a Cristo. Como é que podem continuar iludidos? Sabe qual é o problema? O problema é exatamente esse. Satanás disse para Jó, para Deus, a respeito de Jó, deixa-me tocar nele. E tu vais ver que ele até te amaldiçoa na tua cara. Ou seja, Satanás ia à presença de Deus? Sim. Jó ia à presença de Deus? Sim. Ia, claro. Então nós não vamos à presença de Deus em oração? Através do Espírito Santo? O profeta de Deus diz, Jó tinha a certeza que ele tinha cumprido todos os holocaustos. Por ele, pela esposa, pelos filhos, pelas colheitas, os dízimos certinhos, tudo. Ele tinha a certeza. Ele tinha a certeza que ele tinha cumprido todos os holocaustos, ou seja, todos os sacrifícios, todas as ofertas, ele tinha tudo direitinho e ele estava naquela condição. Percebe? E ele, quando entregava esses holocaustos, a Bíblia diz, ele saía de noite ou de madrugada, ia para o monte e ia oferecer holocaustos a Deus. Porque quem sabe, os meus filhos esta noite fizeram alguma asneira ou qualquer coisa, e o profeta de Deus diz, a mensagem diz, Deus por isso mesmo lhe devolveu os filhos. Guardou-os na glória para ele. Satanás ceifou-os, mas não lhes pôde tocar, não pôde guardá-los, não pôde ficar com eles, apesar deles viverem a vida que viviam. Está bem crente que não tem filhos crentes? Certo? Satanás era Cristo para eles. Perdão, Jó era Cristo para eles. Está a ver? Satanás não tem autoridade sobre si se você é um templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, não há concórdia entre o templo de Deus e os ídolos. O mundo leva uma vida dissoluta porque o mundo busca facilidade, só tem facilidade para entregar. Veja o que Satanás disse a Jesus Cristo, dar-te-ei todos os reinos do mundo, todo o seu poder, se tão fácil, tão simplesmente, prostrado, me adorares. Se isto tivesse acontecido, eu pergunto-lhe,
Nós que muitas vezes também embarcamos nesse facilitismo. Também achamos que se ora a Deus em qualquer lugar e de qualquer maneira, e em qualquer posição, e com o raio no nariz, e a roer as unhas, não, estou a orar, não estou a roer as unhas, estou a orar, tira o dedo do ouvido, não, eu estou a orar, está a orar de qualquer maneira. Né? Jó ia de madrugada ao monte, pedir misericórdia a Deus. Acham que ele ia para lá tirar catotas no nariz? Para o monte e lançá-las para os pinheiros. Era isso que ele ia fazer? Eu estou aqui a louvar a Deus. Olhem bem que eu sou crente, venho de madrugada e tudo. Podia estar na cama. As coisas de Deus não se tratam assim. Já vê o seu coração dizer, ora bem, eu hoje vou trabalhar só com o ventrículo esquerdo. O direito vai descansar. Lá vai você para de urgência para o médico. Ou para o hospital. O que é que se passa? Aqui um ventríloco, olha, que não quer trabalhar, tu tem que se fazer alguma coisa, tem que se estimular, tem que se meter uma bomba, tem que se meter qualquer coisa, um pacemaker, não sei, eu só conheço os nomes. Mas há alguma coisa que não está certo. E no corpo de Cristo tem que estar tudo certo. Vale tudo. É de qualquer maneira. Deus aceita tudo, Deus é bom. Deus é bom. Isso é verdade. Deus é misericordioso, isso é verdade. Mas nós temos que estar atentos. Não deixar embarcar no facilitismo. Precisamos de ser fiéis. Precisamos de nos preservar, de nos guardar. E mesmo que muitas vezes não entendamos certas coisas. O profeta de Deus disse muitas vezes, em nenhum lugar da Escritura, Deus nos chama a entender. Mas em todo o lugar da Escritura, Deus nos chama a crer. Sabe porquê? Porque o seu entendimento é intelectual. O nosso entendimento é intelectual. É mental. É carnal. É sujeito a toda a sorte de espíritos. Não se iluda. A questão é, o que é que a nossa alma faz com aquilo, com as mensagens que a mente lhe traz? Estão conforme a Escritura? Não estão? Estão conforme a Escritura? A alma abre a porta. Se ela tem o poder e virtude do Espírito Santo. Não estão conforme a Escritura, elas são apenas intelecto. Está a entender? Por isso nós temos que estar atentos à Escritura. Porque muitas vezes, sabe, vimos para a igreja com pensamentos. Com coisas que estão lá há dias, há semanas, há meses, e nós não sabemos o que fazer com aquilo, e há alguma confusão, e a coisa não sai da nossa cabeça, e o coração não tem paz. Porquê? Há aí qualquer coisa, há aí uma batalha que está a ser travada. Mas Paulo diz, a tribulação produz paciência. Eu deixei de dizer, não sei se notaram lá em casa, mas eu deixei de dizer que já estava a ficar sem paciência, não é? Porque aí de repente eu disse cá para mim alto, Deus vem já em meu auxílio, a tribulação produz a paciência. Cala-te boca, ok? Porque assim está escrito, a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão porque sabemos em quem estamos firmados. Certo? Sabemos em quem estamos firmados. A responsabilidade da nossa vida, né? Da nossa nova vida, de que a médica falou, como encarar isso, né? Creio que já respondi, mesmo sim. Porque eu trazia aquilo ali apontado para pensar alto. Desculpem-me, eu hoje vim
pedir o vosso auxílio, não é? Como ouvintes, porque eu precisava de pensar alto, não é? Deitar isto para fora e... Não é? Eu não sei se é nesta mensagem que eu estou a rever. O profeta diz assim no princípio, ao começar em oração: orem por mim, eu estou com uma dor no ouvido, orem por mim. E depois diz, mas não fica, e orem por mim, e vamos orar, e Senhor, e orem por mim, e orem por mim, e orem por mim. Está a ver? Ah, é um profeta maior, não precisa, ele sozinho, venha quem vier, venham os demónios que vierem. Como é que é? Como é que é? Veja o grande profeta de Jeremias. Ele estava a acabar de falar com o Senhor face a face, quando vinha trazer a mensagem: calabouço, mete-o na cova, águas de amargura, pão seco. Mas ele só trazia a mensagem. Sabe quem teve misericórdia dele? Quem o livrou finalmente dessa condição? Nabucodonosor. Porque a mensagem, não é? Nabucodonosor sabia que ia conquistar aquilo. Ele não sabia explicar como, não é? Mas ele sabia. Repare, Daniel sabia, porque ele teve a visão do sonho do rei, não é? Daniel sabia. Jeremias sabia, não é? Daniel era uma criança no ministério de Jeremias. Jeremias sabia. Era assim diz o Senhor. Mas repare, o fruto de pregar a verdade, a salvação para eles, era calabouço. Ele foi ter com o rei Zedequias e disse: olha, eu te imploro, não deixes que me tirem a vida. E o rei disse: pronto, está bem, mas e o que é que te disse o Senhor? Mas fala baixinho para mim. Ele disse: o Senhor disse isto assim, assim, esta é a mensagem da hora. Pronto, está bem, fica lá no pátio, na casa do não sei quantos. Esse era o preço da mensagem. Tribulação, perseguição, injustiça, incompreensão. Ou acham que a tribulação é apenas o golpe que se dá na mão, ou a perna que se parte, ou o órgão que deixa de funcionar? Acham que só isso é que é tribulação? Só ter, eu meto a mão ao bolso e, ai meu Deus, como é que Deus pode permitir uma coisa destas? Eu meto a mão ao bolso, olha, 5 cêntimos. E quando Jesus viu uma viúva com esses mesmos 5 cêntimos e a deitá-los para lá, ele disse: olha, ela já ganhou o seu galardão. Como é que ela ficou aqui? Assim, ó, sem aqueles cêntimos. Certo? Eu dizia à minha esposa um dia destes: repara, servimos a um Deus que mandou um profeta à casa de uma viúva na época de fome. Uma viúva com um filho doente, morreu logo a seguir. E ela disse: só me trazes ainda mais trabalhos, agora foi o meu filho. Mas aquele profeta tinha nele o poder da ressurreição. Está a ver? Paulo pregou durante toda a noite. Eutico caiu da janela. Ah, meu Deus, esta igreja vai cair em desgraça. Ah, meu Deus, que aquele homem fala demais. Ah, meu Deus, o culto é muito comprido, é muito grande. As pessoas cansam-se, adormecem, caem da cadeira, caem da janela, morrem. E ele disse: calma, a alma dele ainda está nele. Estava ou não ali uma armadilha? Queriam ou não acabar com o ministério de Paulo naquele dia que ele estava-se a despedir para ir para os gentios? Ele disse: calma, a alma dele ainda está nele. Fez a oração, ficaram lá meia dúzia. Ah, anda lá, queres um copinho de água? Vamos buscar uma gasosa, uma aspirina, qualquer coisa. Ai, que ele está tão branco, coitadinho. Paulo subiu. Ora bem, vamos continuar. 3 classes de crentes. O profeta diz assim: Jó,
outro crente. Por vezes os crentes são postos à prova. Não é por vezes. Sempre. Você quer sair da mensagem? Porque a mensagem está a dizer isso. Você vai receber este livro na sua mão. Na próxima semana, se Deus permitir. Se ainda não o leu, porque ele está aí na versão brasileira. Já outro crente, por vezes os crentes são postos à prova. Não é por vezes, sempre. Ah, meu Deus. Ora bem, quantos querem desistir comigo? Vamos sair. Hã? Se está disposto a estar sempre posto à prova? Se está, fica. Se não está, olha, é a hora. Porque todo filho que vem a Deus deve ser castigado, provado, treinado como filho. Lembre-se das provas, das estradas poeirentas, do calor do sol da perseguição, mas a lealdade do seu coração bate nesse material até que esteja pronto para entrar no molde. Os filhos de Deus são feitos corretamente na sua palavra, porque eles são exemplos vivos e a palavra de Deus vive por eles, não é para eles. A palavra de Deus vive por eles, ou seja, neles. Só vive enquanto eles viverem. Ou seja, está a ver porque é que depois do rapto as igrejas vão andar a pregar aí blá blá? Porque a vida da palavra sobe com a noiva. Certo? O profeta diz, o rapto vai acontecer e as igrejas vão continuar a pregar. Da mesma forma que Jesus estava lá crucificado e na igreja eles estavam a cantar o Salmo 22, Deus meu, porque me desamparaste, nem um dos seus ossos se quebrará. Estavam ou não? E a palavra estava ali a ser crucificada. Certo? A palavra, a vida da palavra expirou ali. E ressuscitou 3 dias depois. Amém? A prova vem para o agitar, para o colocar no fundo, para ver onde você se vai colocar, veja, a nossa condição em Cristo. Amém? Testado, provado, todo filho que vem a Deus. Jó passou por provas, pelos testes, os seus filhos foram tomados, tudo o resto foi tirado, vieram os membros da igreja, acusando-o de ser um pecador secreto, tentaram dizer tudo contra ele, mas no entanto, ele não deu ouvidos a nada disso. Ele sabia que ele tinha cumprido todos os requisitos de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás o tentar. Ele sabia que era o diabo. É interessante que quando as pessoas estão na tribulação, elas se levantam contra Deus, não contra Satanás. Pense bem. Estão metidas nos problemas e vão em cima de Deus, bomba, que Deus? Onde está Deus que permite isto assim? Que Deus? Ignorantes, incrédulos, porque aos crentes Jesus disse, dar-vos-ei poder, em meu nome expulsarão demónios, imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Não, onde é Deus? Que Deus? Para que a igreja? Para que a Bíblia? Para que a mensagem? Para o mensageiro? É isto, é aquilo, é aquilo outro. Está tudo bem, continuem assim. O caminho está traçado. E enquanto Satanás conseguisse fazer, olha agora, presta atenção. Enquanto Satanás conseguisse fazer com que ele cresça, que a sua doença era o seu Deus a fazê-la, ele conseguia chicotear Jó. Veja, temos feito tudo o contrário. O Espírito Santo tem que nos dizer a verdade. E a verdade está na palavra, na mensagem.
na mensagem, não é luterana, não é metodista, não é presbiteriana, não é pentecostal, é a mensagem dos seus dias, para o povo do dia. Se é o povo do dia, você recebe a mensagem do dia. Veja se não temos feito tudo ao contrário. Já viu? Acusam Deus. É Deus quem permite, é Deus quem manda a doença. O profeta está a dizer, não, enquanto pensarem assim, Satanás vai fazer o que quer de vocês. Tivemos aqui pessoas que tinham medo de ler o livro de Jó. É só tribulação. Não, não é. No capítulo 42 é todo bênção. O capítulo 1 é todo bênção. É quem me dera ter aos olhos de Deus a imagem que Jó tinha. E é porque Jó tinha aquela imagem aos olhos de Deus que Satanás o tentou. Mas ele não se desviou nem 1 milímetro, ele continuou a ter aquela imagem. E o profeta vem e diz, está a ver? É por isso que Deus deixa que as tribulações venham sobre si também, porque Deus tem a seu respeito a mesma imagem, a mesma confiança que tinha dele. Não deixe isso fugir do seu coração. Pegue na mensagem, leia a mensagem, coma a mensagem. Foi o que o Espírito Santo disse a João. Tens o livrinho, agora pega e come-o. E só assim ele subiu lá acima. Já viu? Ele não comeu o livro lá em cima. Oh, irmãos. Enquanto Satanás conseguisse fazer com que ele cresça que a sua doença era o seu Deus a fazê-la, ele conseguia chicotear Jó. Mas quando Jó atingiu aquela revelação de que não era Deus, ele estava apenas a passar pelas suas provas para fazer dele alguma coisa. Não era Deus a fazer aquilo, era Satanás. Hoje a mesma coisa. Ele vai tentar dizer-lhe que estas provas e assim é o seu Deus a tentar castigá-lo. Não é assim, não, senhor. É Satanás a fazer isso e Deus a permitir para o preparar, para fazer com que você veja se está ligado a esta terra pelos cuidados da terra ou se o seu tesouro está no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está você também. O seu coração está onde estiverem os seus tesouros. Amém? Amém? Nós vamos encerrar. Deixe-me só partilhar consigo, eu não sei se já leu a mensagem que entregamos, a última mensagem que entregamos, o que farei com este Jesus chamado Cristo. O profeta dá um exemplo de uma fila de oração, um testemunho de uma fila de oração. Isso já tinha sido falado na mensagem de monologia, mas nós às vezes passamos um bocado à frente, se calhar já não lemos a mensagem de monologia há muito tempo. O profeta diz assim no parágrafo 28 em diante, o Espírito Santo chamou pela audiência. E esta senhora Bruce, ela foi curada uma vez, ela mesma, de cancro. E ela tem sempre um peso no seu coração por mais alguém. E ela estava apenas a orar. E estava ali uma senhora de Louisville que estava a morrer, cancro na garganta. E enquanto ela estava a orar, o Espírito Santo vai àquela mulher, chama e fez algo e diz-lhe quem ela era, a mulher que tinha o cancro na garganta. Disse-lhe, melhor dizendo, quem ela era e qual era o problema dela e sobre ela ter cancro. E disse que ela ficaria bem. E a senhora foi para casa. Portanto, ele está a falar isto, foi o que ele falou na fila de oração. O profeta, certo? Uns dias mais tarde, depois disso, ela começou a sufocar até morrer. Quase. A garganta dela inchou.
Ela teve uma tosse muito grande e o cancro saltou para fora. E ela está perfeita, vejam. O que aconteceu, vejam, foi que o tumor é algo maligno que tem uma vida nele. Está a ver? Cancro, que vem da palavra, o termo médico de caranguejo, que significa muitas pernas, como o caranguejo que apanha no mar, suga-lhe o sangue. E este tumor maligno na garganta era isso que estava a fazer. Veja, eu não estou a lidar com o tumor, estou a lidar com a vida que está no tumor. Nós temos que aprender estas coisas. Graças a Deus que me deu essa coragem durante o internamento. Foi um combate tremendo. No tempo que eu estive nas minhas faculdades, não é? E graças a Deus que no tempo em que não estive, tinha quem estivesse a orar por mim. Amém. Certo? A vida que está no tumor é com isso que estamos a lidar. Vejam, em meu nome expulsarão demónios. E a palavra demónio é atormentador, como do corpo. E este era um demónio. E então, quando a vida saiu do tumor, certo? Quando o demónio, que é um espírito, saiu daquele corpo, daquele tumor, isso permite ao tumor começar a inchar. Não é? Na mensagem de neurologia, o profeta até usa o exemplo do cão que é atropelado, ou da vaca que é atropelada. 3 dias mais tarde ela está no dobro, incha, e só depois é que fica seco, certo? Mas depois de morrer, depois de ser atropelada, nos 3 dias seguintes ela incha, fica ali ao sol, na estrada, e incha. Eu já vi na estrada. Então depois é que a coisa muda, figura. Tal como um cão que é atropelado na rua, algo assim, deixa-o ficar ali ao sol por alguns dias e fica o dobro do tamanho. Bem, isso é o que estava a fazer a mulher piorar. Eu já expliquei isso muitas vezes. Se você ficar pior, esse é o sinal de que você está curado. Ah, meu Deus. Logo, quer dizer, eu mesmo pensei assim. A pele fechou. E quando eu julgava que estava tudo resolvido, aparece-me isto aqui. Quando eu julguei que ia... Os foram entrar de férias. Espera aí que eu já... Pumba! Né? Eu disse, cara, como é possível? Quer dizer... Né? Mas graças a Deus que é sinal que eu estou curado. Certo? O problema resolveu-se, a coisa piorou, mas esse era sinal de que eu estava curado. Eu creio nisso, de todo o meu coração. Amém? Vê? E assim estava a ficar cada vez pior e a sufocá-la até à morte, porque estava a inchar, mas tinha-se soltado, a vida tinha saído disso. E a tosse dela, assim, veja, o irmão Brano tosse, explica, não é? Soltou o resto da carne dela. E a substância morta, o corpo sem vida, o cancro saiu, certo? Saltou, fugiu. Assim, veja, o corpo saiu. Não foi o demónio que saiu. Foi a casa onde ele vivia. O demónio já tinha saído na fila de oração. O demónio tinha morrido ali. Você tem que crer quando oram por si. O demónio, repare, a carne pode até piorar, mas isso não interessa. A vida que estava ali maligna, foi-se. Certo? Esse é o poder da oração. Ele saiu por causa de eu ter orado por ela. Tive que ser eu, o profeta tal.
Não, desculpem, estou a ler mal. Ele saiu por causa da fé da mulher. Assim é que está certo. Desculpem, eu vou ler outra vez. Ele... Não faz mal, irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Ele saiu por causa da fé da mulher. Você tem que crer na oração, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Foi isso que matou o cancro, tirou-lhe a vida, mas não acabou com a luta dela. Ela teve que permanecer naquela fé de que a oração matou o demónio que dava vida àquele problema. Agora, se ela voltasse ao médico e o médico dissesse: não faz sentido, o tumor está aí na mesma, a coisa está ali na mesma como sempre esteve, isso estaria correto, o tumor estava ali, mas a vida não estava lá. Amém? Agora, e se isso fosse algures? Foi num lugar onde ele pôde expelir, deitar fora, não é? A morada daquele demónio, não é? Agora, aqui está uma fotografia do tumor da senhora Baker, de Springsville, Indiana. Eles tiraram até a fotografia, aquilo que ela vomitou, aquilo que ela cuspiu, que saiu depois da oração. Essa é a fotografia dele. Veja, esse é o corpo em que o demónio vivia. Tal como você vive. Este corpo em que você vive pode ser pequeno, grande, ruivo, de cabelo preto, seja o que for. Veja, o demónio ou vive neste corpo, ou Cristo vive neste corpo. Depois o profeta diz, vocês podem ler a mensagem, já foi dada. O profeta diz, agora, claro, foi ali junto à boca que aquilo saiu, porque se for lá dentro, você tem que dar tempo a que o sangue vá moendo aquilo tudo e tal, até aquilo sair. Mas isso não interessa, interessa é que a vida que estava lá a alimentar aquilo já saiu na fila de oração. Digam graças a Deus. Vamos orar. Pai bondoso, celestial, estamos gratos, Senhor, por todo o ensinamento, Senhor, por todo o testemunho, por toda a boa dádiva que Tu nos tens dado. Senhor, ajuda-nos no resto deste serviço, ajuda-nos no resto deste dia. Senhor, eu oro para que Tu santifiques os nossos corações agora para a ceia, Senhor. Eu oro para que Tu, Senhor, nos ajudes, Pai, e não haja entre nós ninguém que coma e beba indignamente. Mas, Senhor, que cobertos pelo sangue, venhamos à mesa, tomemos a ceia, lavemos os pés aos santos e o Teu nome seja em tudo glorificado, porque pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.